A família. É possível constelar algo irreal? Vou explicar por que do irreal. Família, etimologicamente, no latim, vem com uma visão bem mais negativa disso que a gente considera família, que damos devida importância, porque é parte do nosso convívio social mais imediato. Família vem de famulus, que é escravo doméstico. Ai, a minha família. Você gosta de ser escravo? Eu vou explicar escravo de quê? O escravo é um serviçal. Serviçal, servir. Ou seja, obedecer um senhor. Que também tem raiz em fama, né, que é renome. E também tem a defama, que é manchar o nome. O que seria renome? É dar um novo nome. Então quer dizer, tudo isso está relacionado ao conceito de família. Família é um nome fictício para seres que não sabem sua origem real. Então você coloca num grupo o mesmo nome ou sobrenome, algo que acompanha o nome. Então, o que seria tu renomear? É tu colocar um novo nome, que não é o nome real. Devemos nas penitenciárias, para você entender o que é família num sentido oculto, kármico. Nas penitenciárias, os agentes da lei, agentes de segurança, eles classificam os graus de perigo entre os que eles encarceram. Então eles colocam, por exemplo, o inadimplente, aquele pai de família que não conseguiu ou não quis pagar a pensão, né? Que é a única vez na história moderna que isso dá cadeia, lembrando muito lá aqueles que não pagavam impostos na Idade Média, eles eram encarcerados. Então hoje não se pode, né, prender qualquer um. Por exemplo, se você deve para o Serasa, né, antigamente até vencia, depois de 5 anos, agora não acontece mais isso. Você ainda fica devendo, mas não vai preso. Mas no caso da pensão alimentícia, e está correto, que são seres, né, incapazes, que precisam da sobrevivência, e alguém tem que dar, né, cabo disso. Então, na penitenciária, compare a penitenciária com o mundo, tá? A nossa terra. É colocado seres com penas mais suavizadas juntos. Possa que às vezes, por falta de espaço, se coloque um mais perigoso que o outro no mesmo ambiente que tem menos, vamos dizer, pena a pagar, né, menos grave. Às vezes seres que cometeram crimes hediondos, perdão, mas é muito raro. Hoje, com o Código Penal, né, ele está bem claro, né, com os direitos humanos, então é raro isso acontecer. Só no caso assim de uma emergência, vamos dizer. Então, a família é a mesma coisa. São celas dentro dessa grande penitenciária que é o mundo. Os espíritos, até certo ponto, os espíritas estão certos quando classificam isso aqui como exílio. Porque se tu tem corpo físico, e corpo físico tem toda a sua limitação, todos os seus poréns, corpo de dor, que a gente chama. Então é porque ou o cidadã está sendo testado, aquilo é para a sua didática, aprendizado,
que a vida é uma escola, ou ele está sendo punido. Por quem? Pelos seus próprios atos idos. Por mais ninguém. Você mesmo se coloca no buraco cujo você, percorrendo, o cava. Pode ser uma trilha que leva para algum lugar ou realmente uma cova. Então perceba que família é assim também. Por isso que vem esses seres mais intelectivos e, pensando nisso, criam um sistema, né? Uma espécie de aritmética para ver se resolve isso aqui. Só que você não pode, né, impedir o vento depois que ele arrasou. Impedir o alagamento depois que a água já dominou. Querer remoer as cinzas, salvo a fênix mítica, depois que o fogo, né, a tudo destruiu, a tudo renovou. Então é isso que esses senhores tentam fazer, eles cobram. Então eles fazem dois erros, tentar consertar aquilo que já foi feito, solucionado está, e também cobrar por juntar cacos. Entendido? Só que você tirando o lixo de um lugar, você coloca em outro. Por exemplo, se você tirar de um ente familiar um hábito, um costume que não foi uma iniciativa dele resolver isso, né? Você acha que deve ser resolvido, porque cada um vê o que é melhor, o que é pior em si. Você não sabe o que é melhor para o outro, jamais. Para o bem da sociedade, para o bem da humanidade. Você não sabe se toda a humanidade vê esse bem como bem. Pode que seja mal para a maioria deles. Então, ao você constelar, e o que seria a constelação familiar? Ela seria uma reconciliação. Isso aí a jurisprudência já faz. Coloca dois seres humanos, vê o que dá para pagar, o que não dá, e nisso aí possa que tenha uma apaziguação dos ânimos. Mas não resolve tudo. O lesado, ele pode continuar em sua psique com oposições àquele outro que o deve. Não vai ser um aperto de mão que vai resolver. É um aperto de mão trocado, por exemplo, por um golpe violento. Né? Uma boa palavra, talvez até fingida, né? Superficial, casca, comportamento ele não... O comportamento ele só te modula para te viver em sociedade, ou seja, se você tem um lóbulo frontal que faz sinapse com o pensamento emocional, né, uma inteligência emocional, você ainda vive em sociedade. É o lóbulo frontal, inclusive, diz os neurocientistas, que te assegura que você não urine no meio de um shopping e ande nu por aí. Ele te barra, ele cria o conceito de vergonha, né, de ética, pudor. Se você tem uma lesão ali, ou simplesmente não usa aquela área ali, possa que você viva desregrado, vai acontecer. Você não terá vergonha de ser, né, o ser instintivo que em base o ser humano ainda é. Por isso que vemos tanta loucura acontecendo. Loucura para quem é sano. Para aqueles lá é normal ser o que são. É como o porco na lama. Para ele é água límpida. E pode-se convencer o porco de deixar de ser porco? Não. Ele vai ser porco enquanto ele, dentro da evolução dele, ele tiver que experimentar a porcaria. Então, dentro dessa questão da família, o que mais podemos dizer? Que está junto todo mundo que merece ter. Você procura sempre as mesmas encrencas nos relacionamentos porque você ou já foi uma encrenca ou deve experimentar a encrenca porque você andou muito bem. Você foi muito certinho, só conhece um lado da moeda.
Deveria olhar bem para ver se você está dando ou recebendo o valor correto que você crê que está. E família é isso aqui. Então, se família é escravo doméstico, a família está a serviço de quê? Né? Como a palavra trabalho. Eu trabalho. O que é trabalho? Então é muito melhor dizer, eu me movo, eu ajo. Porque trabalho, se você saber o que é a palavra trabalho, a raiz dela vem do latim tripalium. É quando estripavam as pessoas, é algo forçado. Eu até falava, é algo que causa dor. Claro que tem um retorno, o dinheiro, mas será que às vezes é justo o esforço segundo o ganho? Será que você já se questionou se você ganha pelo esforço? Se fosse ser contado, quanto de sódio, quanto de suor, né, que é por ali que se esvai, quanto de líquido, quanto de saúde, glicose, que você tem que repor após esforços muito, né, tensos, será que paga isso? Por isso que sim, você deve ter atividade, mas não deve extrapolar, né, extremismo, abusar do corpo. Só que já tem gente que abusa de você, né? Os governos, os patrões. E é isso que é o conceito de família. Eles juntavam pessoas da mesma tribo, antigamente era tribo, e as pessoas não tinham um nome, tinham assim, por exemplo, uma sigla, um número. Como acontece quando a gente fala de mônadas, né? E mesmo as mônadas, tem as mônadas grupo, a mônada do animal, do vegetal, do mineral hominal. E tem das mônadas angélicas. Mesmo elas são famílias, são serviçais. Então uma família física é serviçal a um Deus. Está aqui para trabalhar pela evolução desse Deus. Ok? E o que se ganha com isso? Uma porta aberta no reino desse Deus. Por isso que a família, todas as famílias têm uma crença, têm uma religião. Por quê? Porque elas intuitivamente, porém inconscientemente, elas entendem que elas estão aqui a serviço. Elas não estão livres. Livre serão o dia que a porta abrir e ela se reintegrar. Por isso que é religião. Foi inventada. Uma esperança, um intuito de religar com aquilo que realmente é livre. Porque só é livre aquilo que cria. Por exemplo, quem é mais livre entre você, né, numa empresa, fabricando um produto? Ele vai ser encaixotado e vai estar sob o poderio de outras pessoas. Você é livre, você vai embora. O produto fica ou na loja ou fica dentro de uma casa. Só você tem autonomia, mas acima de você ainda tem o patrão, que lhe paga. Se trabalhar fosse bom, ninguém te pagava. Então, quer dizer, já entenda que faz jus ao sentido etimológico de trabalho. Tripalho. Horrível que era. Amarrava o cidadão, não deveria explicar aqui, mas como não há crianças aqui, meu canal não é para kids, eles realmente, né, esticavam até, né, é o ser que não é indivíduo, porque ele é divisível sim. Então ele é uma personalidade. E a hora que o dar pressão, né, dar, vamos dizer, forçá-lo, ele vai gritar. Então ele é uma persona, ele vai queixar. Então esse Deus que a família segue nas suas religiões é como essas mãos aqui segurando essas tirinhas, né? E um está ligado ao outro, e a natureza ainda boicota o casal que quer fazer família, porque eles primeiro, eles querem se unir, eu te amo, né? É a apaixonite, que dura cerca de 6 meses, segundo os médicos. Depois ou vira amor real, né, ou separação. Cada vez mais afastamento, vamos dizer, gradual.
mesmo que morem junto, a atração, né, o desejo, inclusive, vai amornando até esfriar completamente. E há quem fique dormente ali naquela relação ou resolva isso com afastamento. Então, no se unir, quero se unir, eu te amo, fulana, eu quero estar sempre grudado em você. No grudar, né, no entrar em contato, cria uma terceira coisa em vez de juntar, que é o filho. Aí já dá para chamar de família, não é mais casal, né? E o que é o filho? O filho vem para auxiliar o pai e o pai auxilia o filho. Então, sempre dentro da família tem um contexto de servilismo, subserviência. Está todo mundo trabalhando para a posteridade e terceirizado. O filho espera, né, é aquele mito do filho que espera o pai morrer. Todo mundo tem, né, mais ou menos uma garantia, mesmo que trabalhe, tenha suas casas independentes, ficam esperando e às vezes até entram numa guerra judicial por causa de bens dos pais. Até tem um mito isso no, na Bíblia, do filho pródigo, né, que ele vai e volta. Na verdade, ele quer a morte do pai. Isso é trágico. Aquilo que te dá a vida é a mesma coisa nós. Nós matemos Deus dentro de nós, como dizia Nietzsche, né? Deus está morto. Como? Aquilo que nos dá a vida é a última coisa que a gente dá atenção, né? Não é a nossa prioridade. Isso aí depois da morte, lá um dia, né? Eu me resolvo com ele, se é que ele existe. Né? Muitos não acreditam nessa força criativa. Acham que, né, o universo veio de uma chocadeira, né? Nasceu por si. Não, quem nasceu por si é quem criou esse universo, o nascido por si. Que até hoje, nós talvez nunca saberemos, né, causa e origem. Então somos marionetes. Como o indivíduo é marionete da sociedade, da educação, da política, da ciência, a família é uma marionete da religião, né? É uma forma de unir alguns, tentar resolver ali karmas, no anular, religa essa família. Ela vai ficar famosa? Não. Até inclusive, a etimologia de fama está muito relacionada à família. O que é fama? É renome. Renome é dar um novo nome. Um nome fictício em cima de um nome real que você não conhece. Você não sabe, né? Se eu te perguntar, o que é você? O que é você? Ele vai dizer, eu sou um ser humano. Então, mas o que é ser um ser humano? Não sei. Seria mais fácil eu perguntar quem é você, você vai dizer seu nome, seu RG, seu CPNJ, seu endereço. E tudo isso é o que você está e não o que você é. É capaz de você até aproveitar aí, né, naquela atitude bem vitimista e dizer assim, eu sou doente, eu tenho, sei lá, sou diabético. Inclusive tem as causas dentro das famílias de algumas doenças bem interessantes, né? A diabetes, ocultamente, ela é causada por abusos de autoridade. E o que é o açúcar? O açúcar é energia pura, né? Excesso de açúcar, o que a natureza está querendo te dizer? Eu, por exemplo, tenho hipertrofia. Não consigo ver a um palmo adentro, perto dos olhos. O que é isso? É a pessoa que ela abomina, né? Ou abominou, já foi muito espiritualista, e abominou, né, considera a matéria má. Só que ela não é má nem boa, né? Eu estou tentando consertar isso, mas mesmo assim, ó, eu mudei a minha concepção, né? Estou em paz com a polaridade espírito-matéria, e mesmo assim eu tenho, porque é como eu perguntei numa live da gnose. 10 anos para alguém, um pedófilo, que ele pagaria em 100 anos cósmicos no plano astral, o crime, adiantaria?
Aí alguém lá respondeu, sim, se ele se arrependesse. Mas ainda as consequências é a mesma coisa, não tem mais o rabo cundatiguador que servia para estabilizar a terra que estava indo em formação. Ela não era bem física, né? Muitos eventos vulcânicos e tudo mais. E isso se estabilizou. Quando estabilizou, os nossos regentes, né, nossos gadus, criadores, eles introjetam. Então essa Kundalini, que era o rabo, era para subir. Não, ela estancou. Não tínhamos força, né, inclusive energética, para empurrar e fazer um salto quântico, despertar essa humanidade já cadadamente. Aí o que aconteceu? O anjo lá não quis dar a mente, não servem e acabou sendo punido. Mas também foi punido todos aqueles que deram, e ele se redimiu. Hoje Lúcifer é um símbolo dele, portador da luz. E os outros estão todos por aqui. Ele subiu, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Bem e mal, mal no bem, bem no mal. Bem assim. Então família é uma coisa muito boa, né, enquanto estão ali, e na verdade, ao mesmo tempo, uma coisa muito ruim. Tanto é que a separação, a cisão, discussão, desunião, mesmo tendo sido unidos seres dentro dessa jaula familiar, com os mesmos níveis de criminalidade, né, de que fizeram. Então o que acontece? Se eu sou o criador, eu penso assim, esse aqui, ele é meio que procrastina. Aqui tem um grupo, estão tudo ali, né? E os gadus, os anjos da guarda de cada um, já estão desde a outra morte, naquele intervalo entre vida e outra vida, estão ali, assistem aquilo como fosse um tribunal, sim, só que um tribunal sem juízes, mas eles anotam, são os lípicas, os anjos, né, da lei, anotam as informações sobre cada um, porque ele está revivendo, ele está colocando para fora. Então, quer dizer, de qualquer forma, essa fera vai para fora, não vai ser o Freud que vai barrá-lo. Inclusive o Freud, até, né, o parente dele criou a ração da fera, né? Você identifica a doença, mas deixa ali para poder queixar. Mais ou menos isso, né? A pessoa que faz questão de estar doente. O Freud criou uma válvula para as pessoas assim poder justificar. Não, eu tenho fera interna, então eu vou fazer tudo. Isso é perigoso, você sabia? Eu tenho fera interna, não sei como caçá-la, né, como ceifá-la, e eu vou continuar assim. O Freud, a psicanálise, né, todo mundo aclama, diz que sim. É a mesma coisa da família. A família é um nome, agora o Alex explicou que é um nome dado por uma origem que eu desconheço. Então, para mim, ter um sentimento de pertencimento, localização, tempo e espaço, onde estou. Então eu vou continuar com a minha família, com a minha tranqueira. Não, eu tenho que vir aqui explicar como. Você tem que encontrar a sua origem e saber. O dia que você saber por que você tem essa família, por que você atrai sempre as mesmas pessoas, ou atrai até pessoas, né, que agregam, você tem que saber a sua origem, o que você fez para chegar aí. Aí você fica em paz ou não fica se achando, caso esteja tudo ok. Equilíbrio. E para você ter equilíbrio, alguém tem que vir falar para você, ou você mesmo, né? Ditar para si mesmo, ir em busca e descobrir essas coisas aqui, que a coisa não é bem como está sendo apresentada, como aparenta. Então, se família, famulus, também está ligado a fama, o que acontece? Fama passa? Sim, e família passa. Então não há como registrar antepassados. Eu já andei falando, inclusive, do DNA. Né? O cientista acha que o DNA é a resposta de tudo. DNA é compartilhamento de vício. O que tem o mesmo tipo de comportamento passa um DNA defeituoso para outros que também já têm registros. É o exemplo lá da penitenciária. Você não vai ser colocado numa jaula junto com importâncias diferentes, né, com casos
muito diferente do seu. Não, você vai estar com os seus, os afins. Até no questão do relacionamento a gente fala, estou afim de você, né? Quando se fala também pejorativos como ah, ligado ao paladar, gustação, gostoso, gostosa, o que é isso? São pessoas com o mesmo gosto, né? O mesmo sabor. E tem que falar, se ninguém falar, né, vai ficar aí todo mundo falando sem o conhecimento de causa, do porquê que as coisas são apresentadas assim. Também, por que, né, as famílias têm tanto indício de sofrimento, possibilidade de dor, né, dor emocional, tudo mais. Veja, eu tinha falado do elétron. O elétron está aqui para garantir a vida, né, para que esses corpos se iluminem com energia vital. Ele está ali, está incomodado. É a coisa mais agitada. Por que o átomo não está? Porque o átomo não é daqui, ele é um holograma. Mas o elétron escapou para cá. Como o Sol explodiu no astral, aparece aqui, né? E nisso ele expurga a vida. Mas tem um buraco negro que garante a ressaída, né? Para ali, o exit. Inclusive, exit em inglês, né? Inclusive, exit é a mesma raiz de êxito e êxtase. Então é onde você atinge. Então é na saída, quando você sai da forma física, expande a consciência. Por que dói? Porque é a mesma coisa os elétrons. Os elétrons, você não toca em nada, os elétrons se tocam. É a mesma coisa, você dá um abraço num ente familiar, você não está tocando, é uma impressão chamada atrito. E isso corresponde a um sentido que só tem aqui, o tato. Ok? E é nisso que a família vamos dizer, se identifica com, né, vai se interagindo um com o outro com esse suposto sentido de tato. Se você, né, der muita pressão no tato, causa dor. Por exemplo, pegue agora seu braço, para não fazer no outro, né, o outro não precisa ser cobaia sua, você aperta muito, causará dor. Agora, se você esticar muito, causa dor também. Então, tanto expansão, tirar as coisas do lugar cria dor, que é a sensação o quê? Não mexa, não ultrapasse, não faça, que é o corpo. Por isso que o corpo ele já está moldado ao seu limite. Se forçar demais numa academia, não quer dizer que você vai ter força, você só vai inflamar os tecidos. Se você não fazer força nenhuma, sentado, vai doer o glúteo, eu sempre falo. Tudo é pressão. E tem a pressão social sobre a família, sobre o suposto indivíduo, que na verdade não é indivíduo, porque é divisível. Tanto é que você pode doar um rim, você pode doar sangue, você pode doar uma parte do corpo, né, para uma plástica de outro, né, um pedaço da sua pele. Tem até coisas que parecem, né, do Frankenstein. E o Frankenstein sabe como é que é a história, né, de Mary Shelley. O Criador criou uma coisa para garantir que ele mesmo morra. E quando a gente cria um mundo ou uma cela, estamos criando para nós mesmos. Então é perigoso você se apegar ao mundo, mas também não pode negligenciá-lo, porque você pode estar criando uma cela para si mesmo. Você está fechando de dentro para fora, engolindo a chave. Por isso que há a chave dos chakras, que é aquilo que pode te libertar dessa prisão que você mesmo criou. E a gente cria isso como conceito na questão de família. Só a minha família é nobre. Todos, né, foram filhos de reis, tanto nessas vidas, ou, né, se for, mesmo que ele sai de um buraco e cai no outro, sempre por decepção vai procurar outras coisas, né, para ver se tem agora uma solução, ele cai no outro buraco de achar assim. Né? Ele não acreditava em misticismo, agora ele é místico, ele faz uma regressão e ele sempre é rei, sempre é faraó, sempre, nunca limpou banheiro. Né? Sempre falo.
Ele nunca limpou o escol, né, os cagalhões boiando lá no Nilo, né, que são gente super importante que não são faladas, né, até hoje. É um aspecto da sociedade que é bem negligenciado e degrenido, né? Ah, você é inferior a eu. Na hora do buraco, todo mundo vai se dissolver e vai feder igual, né? Eu sou muito franco. O meu canal é verdade, né, como tapa na cara. Me desculpem, mas eu não sou responsável pelo que eu falo, sim. Não sou responsável pelo que entendem, sim pelo que eu falo, né? Como dizia Adhemar Ramos. Então a família é isso aí, né? Descrevi tudo. Então são serviçais da evolução, serviçais da verdadeira família. Como indivíduo, é serviçal de seu ser. Você não faz nada para você. O dia que você entender isso, você vai ver que você é tudo que existe. E é assim, sim, passará de estar para ser. Aí você pode chegar aqui e dizer: eu sou livre. E por ser livre, eu arbitro. Paz reverencial a todos.